A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é sábado, 26 de dezembro de 2020. E a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula Barnabé, um missionário. O texto bíblico se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 2 e 3, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse foi, queridos, o início da primeira viagem missionária de Paulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus. O direcionamento era do Senhor Jesus. As menções a Barnabé nos livros de Atos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, era também um homem obediente ao Espírito Santo. Os irmãos Barnabé e Paulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, um encantador, ficou cego, como juízo divino por atrapalhar a pregação dos homens de Deus. Na Pisídia, os gentios alegraram-se e glorificaram a Deus e creram. Em Listra, Enéas, um homem coxo, desde o nascimento, teve fé e foi curado. Em cada uma dessas situações, Barnabé, aí como um missionário enviado por Deus, foi guiado pelo Espírito Santo. Por ocasião da cura de Enéas, por exemplo, ele foi comparado a Deus Júpiter e rejeitou a ser adorado. Paulo, queridos, não trabalhou sozinho. Barnabé participou de todos os eventos da primeira viagem missionária. Por que Paulo e Barnabé foram a tais lugares? Por que eles foram até lá fazer missões? Primeiro, porque o Espírito Santo os dirigiu. Eles seguiram, queridos, pelas estradas do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. Eles visitaram populações e centros culturais importantes, a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fosse possível. Foram às cidades, queridos, que possuíam sinagogas. Falaram primeiro aos judeus com a esperança de que estes recebessem a Jesus como Messias e ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos. Assim, meus queridos irmãos, estamos finalizando mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Confesso para os irmãos que é muito gratificante gravar essas leituras, essas agendas. Muito tem me edificado a minha vida, a vida da minha família, neste ano maravilhoso que tivemos. Apesar de tantas dificuldades, o Senhor esteve conosco. O Senhor nos fortaleceu e conseguimos finalizar este ano, ano de 2020. E mais uma vez eu quero convidar os irmãos que nos acompanharam durante esta semana. Procure uma escola bíblica dominical próxima de sua casa. Venha estudar a palavra de Deus conosco. Lição de número 13. Barnabé. Quando a graça de Deus faz a diferença. Gostaria de compartilhar aqui com os irmãos a conclusão da lição que vamos estudar amanhã. Que diz assim: Barnabé nos traz o exemplo de um homem dedicado a Deus, à sua obra e ao próximo. Sem sua atuação, Paulo não seria trazido à comunhão dos santos e não teríamos o Evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário. Homem de Deus, deixou sua história marcada como um desbravador do Evangelho, homem de fé e que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões da época. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo trimestre,
se Deus assim permitir.